Vamos ver agora aqui um pouquinho sobre as vestes sacerdotais. Elas estão descritas aqui em Êxodo, capítulo 28. Eu vou explicar para você as vestes sacerdotais, nós vamos ler aqui, vamos ver a imagem e você vai entender cada detalhe dessas vestes e o que elas representavam. Vamos lá. Assim diz a Bíblia: traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Infelizmente, eu já vou antecipar para vocês, nós vamos ter uma tragédia na família de Arão, porque Nadab e Abiú vão ser mortos pela ira de Deus por terem acendido fogo estranho dentro do santuário. Somente Eleazar e Itamar que continuaram. Agora, antes de continuar descrevendo as vestes que eles deveriam ter, chama minha atenção que, num primeiro momento, o desejo de Deus era outro. Ou seja, o desígnio de Deus não era necessariamente que apenas uma tribo fosse responsável pelo santuário. Deus não queria de maneira nenhuma fazer uma espécie de elite espiritual. Não fazia parte dos planos de Deus isso. Tanto é que quando a gente vai para Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nós descobrimos uma coisa muito interessante aqui. Eu vou ler com vocês. Aliás, vou ler juntamente com você, que você está acompanhando na sua Bíblia. Êxodo, capítulo 19, versículo 6, diz assim. Eu vou ler o versículo 5 também. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o senhorio de Deus. E, novamente, a linguagem do tratado, das alianças de vassalagem e sucerania que eu falei para vocês, né? Deus declara, a sua posse, a terra toda é minha, mas de toda a terra vocês serão a minha propriedade peculiar. É como se Deus falasse assim, olha, de todos os objetos que eu possuo aqui em casa, esse é o principal. Sabe pessoas que colecionam coisas? Alguns colecionam selos, outros colecionam moedas, outros colecionam canecas. Imagina alguém que colecione selos e fala, olha, eu tenho toda a minha coleção de selos aqui, agora esse olho de boi, que é um selo raro, caríssimo, esse aqui é o principal da minha coleção. É o peculiar. Se a minha coleção toda pegar fogo, eu quero que pelo menos esse aqui se livre. Então, assim que Deus tratava Israel. E continua dizendo no verso 6, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Pena que Israel não entendeu esse propósito de Deus. No Novo Testamento, isso vai ser retomado quando você vê lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Esta promessa, ela é retomada no livro do Apocalipse, quando diz assim, Apocalipse 1, versículo 6, vou ler o versículo 5 também, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Você percebeu então o desígnio de Deus? Deus queria que todo Israel fosse sacerdote, assim como ele quer hoje na dispensação da igreja. O problema é que Israel acabou falhando e por isso Deus não pôde cumprir aquele desígnio que seria fazer de todo o Israel sacerdotes. Ficou apenas a tribo de Levi. Como eu falei, na dispensação da igreja, essa promessa é retomada. A gente, quando vai também para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, você vê uma promessa semelhante a essa que foi acenada no Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, assim diz na minha tradução. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a intenção de Deus é que, fora o papel mediatório de Jesus, ninguém deveria ser o intermediário entre Deus e um irmão. Todos deveriam poder ir direto à presença de Deus através do seu Filho, através do ministério de Cristo. Mas a falha acabou tendo a necessidade de criar aqui uma tribo de levitas.
quando o desejo de Deus é que todo Israel fosse levita.